Dar continuidade à conferência Razão para Viver. Vamos dar início com uma palavra de oração e entoar um louvor ao Senhor e imediatamente vamos passar a palavra para o nosso pregador. Ele dispõe de todo o tempo para a ministração da palavra de Deus. Tá? Vamos orar então. Deus Altíssimo, Pai bendito, a Ti seja toda a honra, toda a glória, tanto agora quanto no dia eterno. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso desejo, nossa intenção é de, antes de qualquer coisa, Teu nome ser glorificado e que no percurso a este propósito nossas vidas sejam transformadas à luz da Tua palavra. Amém. Queremos entregar a vida do pregador, também do pastor Roque, que trará a tradução, que o Senhor os oriente a expor a Tua palavra à luz da Tua vontade. Declaramos que o Senhor é supremo na nossa vida. A Tua palavra nos é prazer. Por isso queremos pedir que Teu Espírito prepare os nossos corações no nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, pastor Rick, pastor Roque, Well, today we're going to talk about faithful leadership. Hoje nós vamos falar sobre a liderança fiel. Leadership is a big theme throughout the world. Liderança, na verdade, é um grande tema em todo o mundo. We talk about it all the time. Nós falamos sobre isso todas as vezes. But unfortunately, if we look around the world, there's not a lot of leadership. Mas se a gente, na verdade, infortunadamente for olhar para o mundo, não tem muita liderança aí fora. We have the United Nations, Nós temos as Nações Unidas, which has become really a corrupt organization that can't get anything que done. tem se tornado uma organização muito corrupta e não tem feito nada. Nations respect it when they want something, As nações geralmente eles respeitam quando eles têm interesse em ter algum retorno, and they do not respect it when they don't want it. e eles não respeitam quando eles não querem. And then we have all the nations in their individual. Então nós também temos todas essas ações, indivíduos dessa liderança. And every nation's a little bit different. E cada nação é um pouquinho diferente uma da outra. And sometimes leadership is good and the nation does well. E às vezes a liderança é boa e a nação então anda bem. And sometimes leadership is not so good and it does not so E well. quando a liderança às vezes não é boa, então também você sabe, o resultado não vai ser tão bom. But beyond governments, we have business and leadership. Então dentro mesmo desse governante, você vai ter a liderança de negócio. And in being a good leader in business, it has very good E rewards. ser um bom líder em negócios, na verdade, é uma coisa boa. It helps you find money. It brings your Isso bottom me line. ajuda então a achar o dinheiro que vai trazer você a fundar o seu alicerce. And of course, churches have leadership. E é claro que a igreja também tem liderança. And leadership is important just because of the human situation. E a liderança é importante exatamente por causa da situação das pessoas. In churches, we have leadership that follows a Presbyterian form. E nós temos igrejas que seguem dentro da sua organização o sistema presbiteriano, A congregational form. tem a forma congregacional de governo, Some follow a denominational form. e tem outros que seguem o formato denominacional. Some of them have the pastor as the sole leader and elder. Alguns deles têm um pastor que é o único pastor líder da igreja. Some of them have the pastor as an ex-official member of all the leadership Então structures. alguns deles têm um pastor e então tem ex-office, alguns líderes também. Then they have deacons underneath them. E abaixo disso temos diáconos. And we have different names depending on how you follow the Bible terms. Então nós temos nomes diferentes dependendo de como nós vamos lidar com a terminologia diferente da Bíblia. Some churches understand a plurality of leadership. Algumas igrejas entendem muito mais da questão de pluralidade de liderança. And the bottom line is we're always trying to figure out the best way to lead each other. A base mesmo aqui é pensar na melhor maneira como nós podemos liderar um ao outro. Now, unfortunately, sometimes we have our best model, Infelizmente nós temos aqui o nosso melhor modelo and it really works practically, e realmente funciona de forma prática. but we need to figure out what the biblical model is. Mas nós precisamos pensar qual é o modelo bíblico. And cultural and country dynamics
play a part of this. Então, dentro dessa questão cultural e na dinâmica de um país, tem uma participação importante aqui. Some countries are democracies, Em alguns países nós temos a democracia, so everybody's vote matters. onde cada um vai exercer o seu voto. Some countries are dictators, Alguns países têm ditadores, where this one man has all the power and he leads. onde então tem um único homem que tem todo o poder e lidera. And we can even see that somewhat in churches. Nós até podemos ver isso de alguma forma na igreja. Because I'm from the United States, No meu caso, que moro nos Estados Unidos, in many of our churches, muitas das nossas igrejas, we have the right to vote. nós temos o direito de votar. We do not naturally trust leadership. E nós naturalmente não confiamos nesse tipo de And liderança. so we want to hold our right to have a say in what happens. Então nós queremos manter o nosso direito, então, de dizer algo, manter nossa razão. But the question is that why is it a church? A questão é por que isso também tem na igreja? If you're talking about a doctrinal issue, Se você está discutindo uma questão doutrinária and you have members who are not mature in understanding the Bible, e você tem membros que não são maduros no entendimento da Bíblia, you don't want them voting on whether or not the church is going to go one way or another doctrinally. você não vai querer que eles votem não tendo maturidade para decidir qual é a direção que a igreja deve tomar na votação. It's not to be mean to them, but it's simply not have not grown enough intellectually to make that decision. Não é que a gente quer como é que diz, ignorá-los nesse sentido, ser rudes com ele, mas é porque essa é a direção que a gente tem que pensar. And so it's important for us to understand what the Bible tells us about biblical Então leadership. é importante para nós entender o que é que a Bíblia fala sobre liderança para nós. And so we understand the church is different than the Old Testament. Então nós entendemos que a igreja é diferente daquilo que tem no Antigo The Testamento. Old Testament had a priesthood. Lá no Antigo Testamento eles tinham sacerdócio. You had to be a Levite. Você tinha que ser um levita. You had to be a descendant of Aaron. Você tinha que ser um descendente de Arão. And by the time Jesus came around, Mas quando Jesus veio, they had developed the Sanhedrin. então eles já tinham desenvolvido o sinédrio. You had the Pharisees. Você tinha os fariseus, You had the Sadducees. você tinha os saduceus. The Pharisees ruled the outer synagogues. Então os fariseus eles governavam assim as circunvizinhanças da sinagoga externas. And the Sadducees basically controlled the temple in Jerusalem. E os saduceus eles basicamente controlavam o templo lá em Jerusalém. And they also had doctrinal differences. E eles tinham diferenças doutrinárias. The Sadducees did not believe in resurrection. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. And the Sadducees only recognized the first 5 books, the Pentateuch. E os saduceus só reconheciam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, do Pentateuco. The Pharisees recognized all 49 books of the Old Testament. Os fariseus, por outro lado, reconheciam todos os 39 livros do Antigo Testamento. And they did believe in the E resurrection. eles acreditavam realmente na ressurreição. And so they were opposed to each other, Então, nesse caso, eles eram opostos uns dos outros. but they needed each other. Mas eles precisavam uns dos The outros. people of the synagogues needed the temple, As pessoas da sinagoga precisavam do templo. and the temple needed the people of the synagogues to come there. E a turma do templo precisava do pessoal da sinagoga para chegar até aqui. So they developed the Sanhedrin. Então foi daí a ideia de desenvolver o sinédrio. And that's how the leadership went. I'm sorry, I lost this one. What did it? That's how the leadership went. Essa é a forma como a liderança era conduzida. Now that leadership structure was not necessarily found in the Old Testament, É claro que não necessariamente esse tipo de instrução de liderança era encontrado no Antigo Testamento, but it came about out of the practical realities of the mas culture. surgiu como resultado prático da própria cultura. And then we come to the New Testament. Então nós vamos para o Novo Testamento. And what we find in the New Testament E o is que nós encontramos no Antigo Testamento é que Jesus set up an apostleship. Jesus então estabelece o apostolado. It was plural. E era plural. There were 12. Eles eram 12. And then as well, Paul. E também assim Paulo. Now these 12 began to rule the early church, Esses 12 então começaram a liderar a igreja. and they became overwhelmed with the responsibility. E eles se tornaram sobrecarregados de responsabilidade. And because these 12 men could not continue to oversee everything that was taking E place, porque esses 12 homens não poderiam continuar supervisionando o tamanho grupo de pessoas, they began to find that some of the widows were being forgotten.
Eles perceberam então que algumas das viúvas estavam sendo esquecidas. So in Acts 6, they prayed and they chose deacons. Então em Atos capítulo 6, eles oram e aí vão escolher os primeiros diáconos. So that these leaders could in fact give a priority to the word. Para que estes e os apóstolos pudessem dar prioridade à palavra. And then later we have the term elders. Então mais tarde nós vamos encontrar o termo presbítero, vamos chamar assim, anciãos. And again we have elders that are plural throughout Paul and the New Testament writers. E nós temos presbíteros anciãos no plural, tanto com Paulo quanto no Novo Testamento como um todo. Elders are plural in 1 Timothy. Anciãos é plural em 1 Timóteo. Plural in Titus. É plural em Tito. They're plural in Acts 20. E eles são plurais em Atos 20. These elders were to be godly men. Esses homens anciãos deveriam ser homens piedosos. Not just successful in the world's eyes. Não simplesmente bem-sucedido aos olhos do mundo. But primarily they were to be qualified. Mas primariamente deveriam ser pessoas qualificadas. 1 Timothy 3 and Titus 1. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 1. They were also to be men of leadership ability in 1 Peter 5. Eles também deveriam ser homens que têm uma habilidade para a liderança. This required them to have biblical knowledge. E isso era exigido deles que tivessem um conhecimento bíblico. And the ability to take that biblical knowledge E a habilidade de pegar esse conhecimento bíblico and make wise application into the church and the lives of the people. e fazer aplicações corretas nas pessoas da igreja como as pessoas em geral. And I want to speak to you today out of 1 Peter chapter 5. Eu quero falar com vocês hoje a partir de 1 Pedro capítulo 5. Peter is now encouraging the men, Pedro aqui está encorajando os homens, specifically these elders, especificamente estes anciãos. and he gives them 3 basic instructions E ele dá basicamente 3 instruções para esses homens, to these churches in southern Asia. para estas igrejas que estão no sul da Ásia. He speaks of the mission of the leader, Ele fala sobre a missão dos líderes, the method of the leader, o método do líder and the motive of the e leader. o motivo do líder. So we begin with the mission. Então nós vamos começar com a missão de um líder. 1 Pedro 5, versículos 1 e 2, vamos ler. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vós, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. What we have in the book of 1 Peter O que nós temos aqui no livro de 1 Pedro, is he's writing to these various towns. ele está escrevendo para essas vilas diferentes. These churches are under severe persecution. E essas igrejas estavam sob uma perseguição severa. And so he's encouraging them in the middle of their trials. Então Pedro está encorajando-os no meio desse sofrimento, provações. These trials and persecutions have a great purpose. Estas provações e perseguições tinham um propósito grandioso. And if they can endure through these E trials, se eles pudessem então perseverar no meio dessa tribulação, they will find that they are glorifying God in the most amazing way. eles iriam perceber que eles seriam glorificados de uma forma maravilhosa por Deus. And now in this last chapter, E aqui nesse último capítulo, Peter ends with admonitions and exhortations. Pedro vai encerrar com várias exortações e admoestações. And the first of these is he directs to the elders of these churches. E a primeira dessas exortações é dirigida para os presbíteros da igreja. And notice his appeal is to them on a personal basis. E note o apelo dele para esses presbíteros numa base pessoal. He exhorts them as a fellow elder. Ele exorta-os como um co-presbítero, presbítero junto com ele. And he uses the term elder, presbyteros. E ele usa o termo para ancião no grego presbíteros. Now we have another term, it's called overseer or
episkopos. Nós temos um outro termo que é superintendente, chamado, em grego, episcopos. Now, I believe most scholars agree that those two terms are interchangeable. Eu acredito que a maioria dos eruditos veem esses termos, dois termos, como intercambiáveis. Sometimes they're overseers, sometimes they're elders. Algumas vezes eles são aqueles que supervisionam e às vezes são aqueles que são os presbíteros, os anciãos. Now these elders gave leadership to the church. Esses presbíteros era quem dava a liderança à igreja. And they were to a local congregation. E eles então estavam numa congregação local. We do not necessarily see a denominational understanding here. Nós não necessariamente entendemos aqui a questão de denominação. But rather it's to the elders in each location. Pelo contrário, nós vamos ver que eram presbíteros em cada lugar. And we see that in the book of E Acts. nós vemos isso no livro de Atos. In Acts chapter 11, verse 30. Atos capítulo 11, versículo 30. Atos 11:30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. The leadership gave letters to Paul and Barnabas, and they were to deliver that to the elders. A liderança, então, deu essas cartas para Paulo e Barnabé, que deveriam entregar isso aos presbíteros To that location. daquela localidade. Acts 20, 1, verse 18. Atos capítulo 21, versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. We have the Apostle Paul going to Jerusalem and meeting with the elders of that church. Nós temos então o apóstolo Paulo indo para Jerusalém e encontrando nessa reunião esses presbíteros. Now, early on in the church of Jerusalem, Então, um pouquinho mais anterior, na igreja de Jerusalém, they had the apostles that were ruling the church. eles tinham os apóstolos que estavam lá liderando a igreja. But as the apostles began to go out into the world in missionary effort, Mas à medida que os apóstolos começaram a partir numa missão mundial, James, the brother of Jesus, not an apostle, Tiago, o irmão de Jesus, que não era um apóstolo, became the leader of the church in Jerusalem. tornou-se o líder da igreja em Jerusalém. And now we see that he has elders with him. E agora nós vamos ver que Tiago tem presbíteros com ele. Now, the elders we find in the New Testament Veja que os presbíteros que nós encontramos no Novo Testamento, were selected by leadership. eles eram selecionados através da liderança. Acts 14, verse 23. Atos 14, verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. They came in, they recognized the godly men, and they appointed them. Eles chegavam então, eles reconheciam o nome piedoso e apontavam esses homens para ser presbítero. Then Paul tells Titus, I left you in Crete, E Paulo vai dizer a Tito que eu te deixei em Creta so that in organizing the church, para que você então organizasse a igreja. you would go to every city on the island and appoint elders. Então você iria poder sair em cada cidade e apontar presbíteros. Now these elders were to provide spiritual care. Esses presbíteros deveriam então ajudar a apontar um cuidado espiritual. They did it by teaching and preaching the Word of God. E eles faziam isso através da pregação e do ensino da palavra de Deus. We know that because it's the one qualification that a deacon doesn't have, but an elder does. Nós sabemos isso por causa de uma qualificação que o pastor tem, mas os diáconos não têm. We also see that they are to guard the purity of the doctrine. Nós também vemos que eles deveriam também guardar a pureza doutrinária. They are to be discerning and warn against false doctrines. Eles eram para estar a par e ter discernimento com respeito às falsas doutrinas. Now these first three responsibilities Essas primeiras três responsabilidades, require them to be men of the Word essas três responsabilidades requerem deles que eles sejam homens da palavra and men of theology. e homem da teologia. They also were to promote peace. Eles também deveriam promover a paz. That means that they were to be men of godliness. Isso significa que eles deveriam ser homens da piedade. They love people. Eles amam as pessoas. And they love the body as a whole. E eles amam o corpo como um todo. They were also to set
também deveriam colocar as coisas em ordem, that order reflected the character of God. de forma que essa ordem refletisse o caráter de Deus. And they have a list of qualifications. E eles tinham uma lista de qualificação. Let's look at it in 1 Timothy chapter 3, verse 2. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Timóteo capítulo 3.